Olá, muito boa noite. Os nossos agradecimentos pela atenção que nos irá dispensar ao longo desses 50 minutos de conversa. Tal como anunciado, o convidado desta edição é o governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe, o Dr. Hélio Vaz de Almeida, a quem eu saúdo e agradeço pela sua presença, portanto, aqui no estúdio. Muito boa noite, Matheus Ferreira. Para mim é sempre positivo estar a ter a possibilidade de estar, portanto, num programa que possa ter possibilidade de falar com o público, a quem aproveito para saudar e dizer que em representação do Banco Central espero, portanto, ao longo destes 50 minutos poder esclarecer alguns aspectos que julgar relevante. Portanto, estou completamente ao seu dispor. Muito obrigado. Sr. Governador, o senhor está nessa função há sensivelmente 10 meses. O senhor é um quadro sénior da instituição, desempenhou várias funções, entre elas a de diretor de supervisão, tendo sido depois ministro do Plano e Finanças. A minha pergunta é: quais têm sido os principais desafios, portanto, ao longo desses meses de função, e o que é que se pode esperar, quer dizer, o público santomense pode esperar até ao final desse seu primeiro mandato? Muito obrigado. Começo por dizer que sou um servidor público. Com efeito, os desafios que tento a enfatizar são os desafios institucionais. E estes desafios institucionais, por sua natureza, são coletivos e por detrás há um conjunto de equipas composta por pessoas. Este, portanto, é a primeira observação que gostaria de fazer relativamente a essa questão e dizer que, naturalmente, que não é possível, aliás, é impensável falarmos dos desafios do Banco Central sem termos que falar um pouco fazer o seu enquadramento macroeconômico. Se nós olharmos São Tomé e Príncipe, portanto, um país de pequena dimensão, duas pequenas ilhas, tem algumas características que lhe são peculiares e, particularmente, a sua dimensão física e a insularidade. Com efeito, essas características provocam, por si, algum desequilíbrio naquilo que se pretende como políticas de desenvolvimento. Tendem, portanto, a dificultar os objetivos que são programados no âmbito do desenvolvimento. E, com efeito, nós, ao nível do Banco Central, temos um desafio acrescido, que é face o efeito da crise econômica e financeira mundial, e conseguimos, portanto, satisfazer as necessidades de financiamento de que a economia precisa. De igual modo, um outro desafio é, portanto, relacionado com o próprio sistema financeiro, a estabilidade do sistema financeiro num contexto em que ainda é bastante reduzida o nível de intermediação financeira. Portanto, isto tudo não é compatível com aquilo que nós assistimos, que nós vemos que, portanto, há um excedente de liquidez, um excesso de liquidez na economia que deveria toda ela ser canalizada para dinamização da própria atividade econômica. Okay. De igual modo, era preciso dizer também que um outro desafio que é do Banco Central prende-se com aquela convergência que é esperada do nosso sistema financeiro aos padrões internacionais. Uma economia de pequena dimensão como a nossa deve já, a essa altura, ter um posicionamento ao nível subregional. Mas, portanto, existem alguns constrangimentos. Pelo menos uma boa informação, que certamente todos os telespectadores e os radio-ouvintes ficaram a saber, é de facto a existência da liquidez, portanto, nos sistemas bancários. Mas sobre essa questão da liquidez vamos falar um pouco mais adiante. Sr. Governador, ao assumir o mandato, o senhor herdou a execução da nova reforma monetária do país, que tem como um dos principais objetivos a emissão da nova família de dobra, portanto, a nossa moeda nacional. Pode nos explicar em traços gerais o que é que se pretende com essa reforma monetária? Obrigado. Antes de mais dizer que o processo de reforma, de facto, conheceu o corpo em 2010. A partir de 2010, de lá para cá, o Banco Central tem acionado todos os mecanismos que possam culminar, portanto, com uma boa conclusão e
portanto, a concretização das metas que são estabelecidas. De facto, pretendemos, a partir de 1 de janeiro de 2018, introduzir uma nova família da dobra. Essa nova família da dobra que comporta 6 denominações em notas e 5 denominações em moeda. Pretendemos também a supressão de 3 zeros. De igual modo, estamos a introduzir uma nota de maior valor facial, precisamente para facilitar toda a dinâmica da atividade econômica. E dizer também que estão reforçados os mecanismos de prevenção contra a contrafação e, portanto, um outro elemento importante tem a ver com a introdução do novo substrato, o polímero, para as notas de 5 e de 10 dobras, que são notas, portanto, de maior circulação entre o público e muito utilizada no comércio ao retalho e que, portanto, uma substância, um substrato que vem reforçar a durabilidade dessas mesmas notas. Portanto, as características são que essas novas notas são muito mais seguras face ao manuseamento e também face à tentativa de falsificação. Exatamente. Okay. Então, já é isso. Senhor Governador, a emissão da nova família da dobra é mesmo necessária? Porquê? É imperativo. E repare, eu fiz referência que o processo iniciou-se em 2010, lá ganhou um corpo. E a nossa família, a atual família da dobra, está em circulação há mais de 2 décadas, 20 anos. Quando o recomendado pela indústria da matéria é de que de cada 7 a 9 anos a família das notas e moedas devem ser substituídas. E nós já temos 20 anos. E de igual forma, é preciso ver que as notas hoje em circulação não têm aquela resistência que a atual família, a nova família vai trazer. Portanto, é preciso, e ela foi sujeita a um desgaste muito acentuado, e ao longo desses anos todos, o Banco Central tem suportado, avultado os custos com reimpressões, sucessivas reimpressões, e o próprio uso e manuseamento da nota, portanto, não abona muito para a diminuição desse custo que estamos a incorrer. Associado a isso, a outra variável, nós claramente reconhecemos que, ao longo desses anos, a nossa economia tem demonstrado uma convergência nominal e pelo que a atual família da dobra já não responde à dinâmica hoje da atividade econômica, tampouco o seu valor facial está desajustado ao contexto econômico. Portanto, é preciso também fazer esse ajuste e, a partir daí, fortalecer a nossa moeda, que passo a dizer que é um símbolo de soberania nacional, para que, portanto, possa participar ativamente também na melhoria do próprio clima de negócio no país. Portanto, essa nova família da dobra será a terceira família desde a independência até agora. Sim, sim, sim. Ok. Porquê da diminuição do montante da moeda, com o corte dos 3 zeros? Se reparar, hoje, quando nós olhamos para os ganhos, os principais indicadores macroeconômicos, como fazer referência a uma convergência que tem que existir, mesmo a questão da inflação. A inflação tem continuado a sua trajetória decrescente bastante acentuada. Isso leva-nos, portanto, a ver que, de facto, hoje, da mesma forma que em 96, quando introduzimos a segunda família, havia níveis de inflações muito avultados, foi necessário introduzir-se mais zeros e hoje, precisamente, estamos a suprimir para, precisamente, fortalecer a nossa moeda. E é importante reter que, nesse processo de cortes de zeros, em momento algum, haverá perda do valor, do poder de compra das pessoas. Portanto, tomando por aí, nessa matéria, o que se ouve, né, é que com a emissão da nova família e com o corte, portanto, dos zeros, portanto, a moeda poderá perder o seu valor, quer dizer, a dobra. Havendo mesmo informações de pessoas do Banco Central, né, e com algum conhecimento na matéria, que dizem que o lançamento da nova família de dobra vai fazer diminuir o valor da moeda. Isto corresponde à verdade? Não, de forma alguma. Repare, Matheus Ferreira, se nós olharmos o corte de zero, da mesma forma que vai ocorrer do lado do rendimento, vai ocorrer do lado da despesa. Vou buscar um exemplo muito simples. Alguém que hoje, com 10 mil dobras,
vá a uma padaria de massa bruta, que é um pão muito apreciado pela nossa população, e compra 2 massas brutas de 5 contos. Com a entrada em circulação da nova família da dobra, com menos 3 zeros, quer dizer que a pessoa vai passar a ter 10 dobras e vai à padaria e compra na mesma as 2 massas brutas. Portanto, eu não vejo em que medida é que nós podemos aqui sequer equacionar que haverá, portanto, poder de compra, uma redução do valor da moeda. Da mesma forma que nas conversões. Temos hoje um acordo de cooperação econômica com Portugal, em que dá o amparo à paridade fixa do euro, da dobra ao euro. Mas quando olhamos, portanto, uma dobra, melhor, 1 euro, corresponde a 24.500 dobras. Na nova família vai ser 1 euro corresponder a 24 dobras e meia. Exatamente. Portanto, isto, na minha perspectiva, e se nós repararmos bem, só, portanto, vem fortalecer a nossa moeda, nem que seja do ponto de vista das expectativas que são formuladas pelos agentes econômicos. E é só nós, portanto, olharmos para as outras vertentes da economia e acelerarmos todas as reformas que estão em curso para que possamos, efetivamente, granjear aqui um conjunto de sinergias positivas em torno do esforço de desenvolvimento que o país, mais do que nunca, clama. Sim, porque essa história de milhões até fazia confusões. Exato. Mas agora, portanto, creio que vai haver necessidade de execução de uma política ou de um programa de comunicação para desmistificar esse, digamos, o uso das moedas que, portanto, todos sabemos que nós deixamos de usar há muito tempo. E pode ser um bocado complicado a população, digamos, habituar-se a isto. A propósito, qual é o tempo, a duração da fase experimental até a entrada em vigor exatamente da nova moeda? Bem, dizer que nós elaboramos um plano aturado de sensibilização de toda a campanha de divulgação e comunicação. Alguns já estão em vigor hoje, mas outros iniciam precisamente neste mês de outubro. Porque, se nós olharmos, em matéria de comunicação existem algumas especificidades, certamente o Matheus Ferreira entenderá melhor, que, portanto, nós fomos aconselhados precisamente a não iniciar muito antes do período para manter as pessoas devidamente atualizadas. Mas dizer que várias equipas foram constituídas, nós vamos começar com palestras, seminários, atuação de grupos cênicos, ou seja, um conjunto de instrumentos que, na nossa perspectiva, venham, portanto, conduzir-nos a bom porto em todo esse processo. Dizer também que nós o que estipulamos, portanto, durante o mês de outubro, novembro e dezembro, vamos intensificar a campanha. No mês de janeiro continuaremos já com uma outra componente, porque já teremos um período de concirculação. Nós estipulamos precisamente a recolha gradual da antiga família, pelo que, portanto, de janeiro até junho do próximo ano, 2018, as pessoas vamos assistir à dupla circulação portanto, a concirculação das 2 famílias. Esse processo não é um processo complexo e entretanto, nós temos a plena consciência que é importante desmistificar e esclarecer a população, pelo que nós aproveitamos naturalmente a oportunidade para tranquilizar a toda a população, cada santomense, de que esse processo de reforma está, portanto, devidamente acautelado, estão acautelados todos os procedimentos e que nós, portanto, levaremos à devida altura todas as informações necessárias para o seu devido esclarecimento. Sr. Governador, o lançamento da nova família da dobra é, digamos, a única novidade, neste caso, da reforma monetária, ou há outras novidades? Não, a reforma, costumamos dizer que a reforma monetária não é em si, portanto, um fim. A reforma monetária está inserida no âmbito de todo um pacote, um processo de reformas que o Banco Central e mesmo o Governo têm estado a levar a cabo. Porque, repare, a atuação do Banco Central só é bem sucedida quando existe uma articulação muito célere, muito próxima entre a política orçamental do Governo e a política monetária e cambial conduzida pelo Banco Central. Então quer dizer Então quer dizer que não há razões para qualquer preocupação em relação a essa reforma monetária, tal como se houve, digamos,
nos bastidores? Sim, seguramente que não há motivos para preocupações, mas é importante estarmos alertas, estamos atentos e a esse propósito dizer que já foi aprovado um decreto-lei que vem precisamente estabelecer as regras de arredondamento, portanto todo o período de circulação, os procedimentos todos relativos à introdução dessa nova família da dobra. E, nesse particular, é preciso, portanto, chamar a atenção para estarmos atentos aos especuladores. Haverá um período de dupla indicação de preço. Alguém, se chega a uma padaria, vai comprar um pão de 2.000 dobras. A partir portanto, já no mês de outubro, vamos começar a sensibilizar os agentes econômicos para a dupla indicação de preço. Nesse período ainda é facultativo, mas a partir de janeiro é obrigatório. Quer dizer que um pão de 2.000 dobras na padaria tem que estar ali com o preço nas duas moedas. Um pão de 2.000 dobras, hoje, 2 dobras. Portanto, quando se vê o pressário, todo o agente econômico é obrigado a fixar os preços nas duas moedas. Isso assim vamos evitar a questão da especulação. E é preciso dizer também que nós estamos de facto preocupados com a forma como nós negligenciamos, infelizmente, o uso da moeda. A moeda é determinante para que haja de facto algum controle por parte do agente econômico, portanto, do comum cidadão, da questão da evolução do preço. Por vezes nós assistimos, chegamos às lojas, queremos comprar algo e nunca tem moeda. Mas nós disponibilizamos, no Banco Central, disponibilizamos sempre moedas, quer das instituições bancárias e comum do cidadão pode chegar, nós arranjamos moedas. Nós vamos ter que retomar, sob pena de, efetivamente, nós vemos defraudadas portanto, a real função da moeda numa economia. O Sr. Governador falou agora de uma questão. A entrada em circulação, portanto, da nova família pressupõe a partida custos, como a atualização das máquinas registadoras, as caixas automáticas. Vai haver a comparticipação do Banco Central para os agentes económicos nesse processo de alteração da forma de pagamento? Não, repare, por parte dos agentes, a grande intervenção que vai haver, e, aliás, a esse propósito, nós temos uma subcomissão que tem estado já há imenso tempo, mas o comum do cidadão não tem presente isso, porque não acompanham. Existem vários trabalhos de bastidores que têm sido levados a cabo. E, neste momento, a grande dificuldade que pode existir é, efetivamente, as pessoas hoje, por facto de não conhecerem todos esses processos e começarem a especular. Mas dizer que tudo está devidamente acautelado, as intervenções estão definidas, há um cronograma claramente definido e que foi, portanto, constituído com base nos subsídios das diversas instituições, portanto, os agentes econômicos em geral. Então, o trabalho de casa já foi feito. Tem os agentes econômicos, está tudo a correr em perfeição. Está tudo a correr, naturalmente, com algumas especificidades que nos são características, mas nós acreditamos que esse processo será bem sucedido. Já então, Sr. Governador, como é que considera presentemente qual é a performance do nosso sistema financeiro? Em que nível está? Bem, é preciso dizer que o nosso sistema financeiro conheceu diversos estágios. A partir de 2005 houve uma entrada, um conjunto de entrada de instituições e que nós abrimos, portanto, um mercado, porque o boom da era do petróleo que foi anunciado, mas que hoje nós estamos na fase, como aconteceu e tem acontecido em todas as paragens, diversas paragens, advento da crise veio trazer uma nova dinâmica, uma nova filosofia de atuação dos bancos centrais, e o Banco Central de São Tomé e Príncipe não é exceção, não foge à regra. Com efeito, o que nós temos estado a fazer é um processo de averiguação, visando consolidar o sistema financeiro. O nosso grande desafio é fazer com que o setor financeiro, particularmente o setor bancário, esteja verdadeiramente a serviço da economia. Falei aqui do excesso de liquidez que existe no sistema bancário. Essa liquidez deve ser canalizada para a dinamização da atividade econômica. Mas existem alguns constrangimentos. Estão todos eles identificados, devidamente identificados. A esse propósito, aprovamos em setembro de 2016 um plano de desenvolvimento para o setor financeiro. Esse plano está assente particularmente em 3 pilares. Primeiro é robustecer o sistema financeiro nacional,
segundo é modernizar as infraestruturas de suporte operacional e o terceiro que é a inclusão, portanto, fomentar a inclusão financeira. Quer isso dizer o quê? Que nós, se olharmos para o nosso contexto, há uma grande franja da população que está à margem do sistema bancário. Nós precisamos trazer todo esse segmento da população para o sistema bancário. Mas também temos a consciência que esse processo não é compatível com hoje os custos que são praticados no sistema. Por isso é que nós temos estado a trabalhar em diversas frentes em simultâneo, em articulação com as próprias instituições financeiras, particularmente as bancárias, para que possamos encontrar uma forma de, tirando maior proveito das novas tecnologias de informação e comunicação, trazer para o sistema, portanto, o sistema formal bancário, esse segmento que compreendemos ser um segmento ainda significativo. Repare, a dimensão do nosso país faz com que a escala da poupança seja diminuta. Mas, hoje, o sistema bancário é excedentário. Então, é preciso. E também sabemos que há necessidade de financiamento por parte do setor privado. Exato. Mas esse processo, esse casamento, esse encontrar entre quem dispõe da poupança para afetar quem tem necessidade de financiamento, deve observar um conjunto de requisitos. E estes requisitos nós temos de estar a trabalhar. Particular destaque vai para os créditos mal parados. O crédito mal parado é preocupante. Não obstante, ao longo dos últimos anos, ter sido já, portanto, temos registrado alguma diminuição nesse importante indicador da performance em matéria de crédito. Mas nós temos um conjunto de legislação que nos dá algum conforto para que, a médio prazo, possamos convergir para aqueles que são os mínimos exigidos nesse domínio em matéria de crédito. Dizer também que não é de todo possível continuarmos a assistir a esse comportamento dos mutuários, são aqueles que pedem emprestado, relativamente à postura que devem ter perante uma instituição bancária. A instituição bancária gera recursos de terceiros. E, portanto, nesse processo de intermediação financeira, é preciso haver algum código de conduta que seja adequado ao sistema bancário. Devo dizer que nós, no âmbito da inspeção, porque o Banco Central também tem as vestes de supervisor do sistema financeiro, nós temos estado a conduzir um conjunto de ações que têm particular incidência sobre o portfólio de crédito das instituições bancárias. E medidas têm estado a ser tomadas. Portanto, existem outras variáveis que não dependem só do sistema bancário, por isso é que nós reforçamos a nossa comunicação junto aos órgãos judiciais em matéria, por exemplo, de execução das garantias. Nós estamos a trabalhar num processo de criação de uma plataforma para a gestão e registro das garantias que são prestadas. E existem pessoas que contraem créditos com o propósito de não pagar, porque conhecem alguma debilidade em matéria de execução das garantias. Mas tudo isso, Matheus Ferreira, posso lhe assegurar que todos esses processos estão identificados e ações concretas estão a ser levadas a cabo para pormos cobro à situação. Nós precisamos ter um sistema financeiro que esteja verdadeiramente ao serviço da economia. Ao serviço da economia, e é o que, infelizmente, não se tem notado, apesar de existir liquidez suficiente nos bancos comerciais. Sr. Governo, a propósito dessa questão da liquidez suficiente, nós vemos que os bancos comerciais têm tido dificuldades ou não cedem créditos, portanto, a cidadãos normais, digamos assim. Nós vemos também, a propósito, que essa situação de crédito mal parado que falou se coloca precisamente pelos incumpridores que não são, digamos, esses tais cidadãos que eu falei comuns, quer dizer, pessoas da classe média baixa, não da média alta. Há informações de que o crédito mal parado deve-se essencialmente em cumprimento das pessoas da classe média alta. Portanto, e uma outra questão que contrapõe também com a situação da liquidez suficiente que existe nos bancos comerciais, que também, ao não estarem ao serviço
da economia, os bancos comerciais não disponibilizam a possibilidade de transferência de divisas para o estrangeiro, o que também coloca algum entrave no dinamismo comercial. Porquê dessa situação toda, sabendo que existe liquidez suficiente nos bancos? Bem, eu respondo. Eu não sei se... Sim. Eu respondo essa questão subdividindo-a. Primeiro, falar do crédito. Para falar do crédito mal parado, preciso que falemos um pouco da política que deve estar subjacente à concessão de crédito. Normalmente, o Banco Central não tem qualquer intervenção direta na política de crédito que é seguida pelas instituições que supervisiona. Entretanto, há mecanismos, existem regras. Nós somos entidade supervisora e reguladora do mercado. Nós impomos algumas regras, essas regras são divulgadas e as instituições devem orientar a sua política, que não tem intervenção direta do Banco Central, mas observando esses requisitos que estão plasmados essas mesmas normas. Então, dizer que, resumidamente, toda e qualquer instituição bancária, no âmbito da sua política de concessão de crédito, deve observar alguns pressupostos básicos. Primeiro, é necessário que haja, portanto, que seja constituído um dossiê. Na construção desse dossiê deve ser analisado e, seguramente, consoante o risco de cada cliente, a instituição tem a sua flexibilidade para adotar determinadas taxas de juros e assegurando que, depois da maturidade, o fim do período contratado, haja uma devolução de todo o montante, todo o capital. Portanto, o capital emprestado mais o juro, que é o preço do dinheiro que as pessoas, quando obtêm crédito, devem pagar. E dizer que, no âmbito desse trabalho que temos estado a levar a cabo de inspeção, todas as situações que não cumprem as regras básicas na política de concessão de crédito por parte das instituições, essas instituições serão sancionadas. Da mesma forma que é necessário dizer que as instituições, quando concedem crédito, devem acompanhar de forma permanente os seus clientes, que são os mutuários. Devem acompanhar. E eu não estou, acredito que, não estou a ver como é que uma instituição vai conceder o crédito a alguém apenas com sua aparência de boa situação financeira. Isso não é razoável. Não é razoável de todo. Mas dizer que nós, quando fazemos a análise, existem outras variáveis que concorrem também para que um crédito passe a situação de incumprimento. Naturalmente que existem sempre, em toda a paragem existem, aquelas pessoas que tentam sempre aproveitar das ocasiões de algumas fragilidades. Mas essas situações estão a ser identificadas e a ser termo, a medidas estão a ser adotadas. Será parado, por isso é que eu falei naquela convergência, portanto, decrescente da percentagem de crédito mal parado na nossa economia. Bem, eu tenho conhecimento que, de facto, portanto, os técnicos, os quadros técnicos, o cidadão, portanto, da classe média-baixa, tem mais dificuldade, não por razões da impossibilidade de pagamento, em aceder ao crédito. Inclusive, sofrem mais penalizações em termos de juros. Repare, Matheus Ferreira, nós, ao nível do Banco Central, o facto do sistema bancário ser composto por mais do que duas instituições, temos mais instituições no mercado, nós estamos focalizados em assegurar que haja mobilidade bancária para promover a concorrência. Exato. A concorrência é determinante. E é preciso que os clientes bancários e a população em geral saiba que o Banco Central aprovou um diploma dos serviços bancários gratuitos. Estes serviços bancários gratuitos têm, entre outros, como finalidade, assegurar essa mobilidade bancária. Havia uma dificuldade em que as pessoas, sendo clientes de uma instituição bancária, se tivessem que mudar Sim. para uma outra instituição, portanto, elas verdade. Hoje não. Abolimos essa restrição que havia. O pagamento desta declaração para efeitos de mobilidade, nós abolimos através de uma norma do Banco Central. Isso para promover a concorrência. E é aconselhável sempre que um determinado cliente bancário, a querer realizar uma operação, peça propostas abaixo de uma instituição bancária.
Isto é importante, isso vai nos ajudar também, porque nós estamos, como fazer referência aos constrangimentos que hoje foram identificados no sistema, estamos a trabalhar nos constrangimentos e depois para ver que as instituições, que argumentos outras instituições vão apresentar para terem as taxas e praticar as taxas que praticam. Ok. Sr. Governador, essa questão da liquidez suficiente que existe nos bancos comerciais prende-se com a dobra ou divisa? Eu faço essa pergunta porque sabemos que, mesmo atualmente, salvo erro, apenas um banco autoriza a transferência para o estrangeiro em divisas. Os outros, não. Porquê? Sim, essa liquidez tem a ver só com a existência de dobras? Repare, Ou desculpe também adiantar, ou é devido a alguma medida de precaução que se assistiu, portanto, nos últimos meses, mesmo ainda desde o ano passado, com a crise de divisas em Angola? Eu, portanto, na questão anterior que havia colocado, eu havia subdividido em duas partes. Só falei da primeira, não falei da segunda. E precisamente essa segunda que vou pegar agora, trazer para essa questão que me coloca. É dizer que é preciso nós olharmos para a liquidez. Não, quando estou a falar em excesso de liquidez na economia, estou a referir-me à nossa dobra. A nossa dobra, que, portanto, nós precisamos valorizá-la. É claro que São Tomé e Príncipe, uma pequena economia vulnerável e muito dependente da ajuda externa, tem algumas insuficiências. Aquilo que nós assistimos com a crise no mercado de divisas em Angola, que decorre precisamente da redução do preço do petróleo no mercado internacional. Sim. Foi a Angola, foi a Nigéria, que são aqueles que merecem mais destaque na relação que têm conosco. Devido às trocas comerciais mais intensas que temos, por exemplo, com Angola, repercutiu um pouco no nosso mercado. Exatamente. Houve essa repercussão. Mas existe. Negativa até. É negativa, naturalmente. Mas, repare, as instituições bancárias, no âmbito da cobertura cambial, há uma norma que rege esse funcionamento. Nós, a nível do Banco Central, instituímos um gabinete, que é o Gabinete de Supervisão Comportamental e Apoio ao Consumidor, precisamente para lidarmos e termos, portanto, irmos medindo a temperatura junto ao cliente bancário, do comportamento das instituições que operam no nosso mercado. Mas há informações que muitos bancos comerciais não estão a cumprir, portanto, essa diretriz do Banco Central. Sim, repare, da mesma forma que os bancos têm regras que devem cumprir quando querem proceder à cobertura cambial junto ao Banco Central, o cliente bancário também tem. A título de exemplo, se um determinado cliente bancário diz que não precisa transferir 50 mil euros para um país... Já nem falo em 50, 1000 euros. Por exemplo, quer transferir 1000 euros, há um conjunto de documentos que deve apresentar por razões de compliance. Sabe que atualmente São Tomé e Príncipe, enquanto membro do GIABA, está amparado também por um conjunto de normas que deve observar. E nós, portanto, temos estado a assegurar que o nosso sistema financeiro observe todo esse conjunto de requisitos. Mas é dizer que, e aqui também aproveitar a oportunidade para lançar um apelo. Todo e qualquer cliente bancário que tenha situações que tendem a lesar a sua relação normal com o sistema bancário, eu, portanto, recomendaria que fizessem passar essa mesma reclamação para o Banco Central de São Tomé e Príncipe, portanto, endereçado ao Gabinete de Supervisão Comportamental e Apoio ao Consumidor. Aí nós daremos forma de tratamento adequado. Temos levado a cabo muitas operações que, na outrora, portanto, o cliente, por desconhecimento, clientes bancários, aceitavam de bom grado, mas não, quando vemos, estão a ser lesados os seus interesses e nós estamos aqui para cautelar precisamente esses interesses dos clientes bancários. Okay. Sr. Governador, é uma outra questão que decorre, portanto, da falta, digamos, da circulação de divisas no país, que fez precisamente aumentar, aliás, diminuir o valor da nossa dobra em relação às principais moedas, caso do euro, do dólar e do franco CFA, pondo em causa mesmo a política de paridade cambial. Nós vemos que o preço das divisas não é o mesmo que está, digamos, plasmado nessa política de paridade. Bem, é preciso dizer... E essa situação nota-se particularmente no mercado paralelo. Ok. É preciso dizer... Põe em causa também a inflação e tudo mais. Sim. É preciso dizer que, primeiramente, falar do euro.
O euro tem um amparo, a paridade fixa da nossa dobra ao euro tem um amparo no Acordo de Cooperação Econômica com Portugal. E no âmbito deste acordo, esta paridade de que 1 euro corresponde a 24.500 dólares. Exato. E, portanto, existem normas também que foram estabelecidas e divulgadas. Toda a população tem presente que este, portanto, este deve ser, portanto, o câmbio, este deve ser o câmbio praticado relativamente ao euro. E nas instituições bancárias supervisionadas por nós temos reforçados mecanismos para verificar o cumprimento desta norma. Compreenderá, Matheus Ferreira, que relativamente ao mercado paralelo, nós temos mais dificuldades de controle. O que não invalida que nós estejamos a fazer o nosso trabalho de casa relativamente a encontrar mecanismos para pôr cobre a situação. E, sobretudo, devido à sua relevância, é a transferência para o exterior fora do circuito bancário. É algo que é um desafio que nós temos, que precisamos pôr cobre. Relativamente ao dólar, repare que a taxa de câmbio do dólar decorre da taxa de câmbio cruzada do dólar ao euro. E, portanto, todas as flutuações relativamente ao dólar e ao euro, portanto, o câmbio cruzado dólar e euro, que decorre no mercado internacional, vai repercutir um pouco na nossa taxa de câmbio da dobra relativamente Sr. Governador, felizmente, portanto, essa pressão, digamos, sobre as divisas, portanto, vem tendo algum alívio, não é? A situação em Angola, nós sabemos também, está-se a mudar ligeiramente, mas caso essa situação persistisse, o Banco Central tinha alguma medida de contrapor essa tendência negativa do mercado? Dizer que aquilo que se tem estado a constatar, aliás, fez referência à melhoria dessa situação, decorre precisamente de um conjunto de ações que o próprio Banco Central tem estado a levar a cabo. Mas é preciso termos presente que a solução à la longa para a problemática das divisas no nosso país tem a ver precisamente com a diversificação da nossa economia no sentido da exportação. Exato. É preciso termos presente isso. Se olharmos hoje para o nosso tecido empresarial, por isso é que, voltando um pouco a falar de liquidez, porque é transversal, olhando um pouco para o nosso tecido empresarial e verificando que existe portanto, este excesso de liquidez, não há depois aqui aquele intrusamento que deve existir. Por quê? Porque parece, por motivos diversos, que o nosso tecido empresarial, o setor privado, não está moldado para aquilo que é a exigência hoje de uma economia de pequena dimensão como a nossa. É que nós precisamos rapidamente avançar para o reforço da nossa exportação. A partir daí estaremos em condições de fortalecer os nossos níveis de reservas externas. E repara, São Tomé e Príncipe, a nossa economia depende muito da ajuda externa. E hoje, no contexto internacional, houve uma diminuição acentuada da disponibilidade da ajuda externa aos países como nossos. Por isso, há sempre que se ter alguma cautela no que concerne a gestão da reserva externa do país. Quer dizer que o Banco Central, aliás, o Sr. Governador explicou, que está a estudar a possibilidade de, face à liquidez suficiente dos bancos comerciais, pôr, portanto, à disposição dos agentes económicos para o estímulo da economia. Sim, sim. E repare, isto é fundamental. Os bancos devem, aliás, a própria sua sustentabilidade decorre de um reforço dos níveis de intermediação financeira. Existindo esse excesso de liquidez na economia, dizer que, da parte da intermediação financeira, existe ainda um longo trabalho a ser feito. Há espaço para a concessão de crédito. Mas é preciso, taxa de juros mais atrativas. Naturalmente terá que ser, mas é preciso também nós vermos que é preciso que o conjunto de ações não seja só no âmbito do sistema financeiro, mas como o resto. O setor privado precisa também, portanto, clama por um conjunto de políticas que possam moldar os níveis de atuação do setor privado para que os projetos que são apresentados ao sistema bancário sejam projetos bancarizáveis e que ofereçam garantias, não é? Que ofereçam garantias. E, naturalmente, essas garantias que possam
concorrer para a redução do risco associado a esse projeto. E, naturalmente, quanto menos o risco, a taxa torna-se mais aceitável do ponto de vista de razoabilidade. É isto também que nós precisamos Sr. Governador, estamos pressionados pelo tempo, portanto, mas também não é preciso correr, não é? Portanto, mudando de assunto, temos o caso da falência do Banco Equador, com prejuízos avultados para o Estado de São Tomé. Qual o ponto da situação relativamente à falência do Banco Equador? Primeiro é preciso esclarecer que, portanto, a falência do Banco Equador não tem prejuízos avultados na forma como está a expor ao erário público, neste momento. O que acontece é que o extinto Banco Equador era uma instituição de importância sistêmica. Esgotaram todas as tentativas por parte do Banco Central para recuperar e recapitalizar a instituição. Nós, portanto, não conseguimos encontrar outra solução senão retirar a licença e, de imediato, acionar um mecanismo, instituir um processo de falência junto aos órgãos judiciais. Esse exercício foi feito. E, entretanto, nós solicitamos do governo uma intervenção para, primeiro, ressarcir os pequenos depositantes e acautelar um pouco, portanto, aquilo que são a própria agitação social e, digamos, próprio o custo social que toda essa operação pode representar para o sistema e para a estabilidade do próprio sistema financeiro. E essa situação já foi feita? Essa situação já foi feita, os pequenos depositantes foram ressarcidos, há uma administração de falência que, decorrido algum tempo, já assumiu as funções. Agora, o que nós estamos a fazer é continuar a acompanhar todo o processo para ver que, efetivamente, haja, portanto, observância dessas questões, porque existem outros credores da extinta instituição que, naturalmente, serão ressarcidos com a massa falida. Portanto, um processo que corre um pouco à margem do Banco Central, que é uma equipa que é autónoma, independente, para a gestão desse dossiê, mas nós, em prol da própria sustentabilidade e estabilidade do setor financeiro, numa tendência portanto, queremos cada vez mais expandir os níveis de bancarização da nossa economia, estamos a acompanhar portanto, todo o montante que o próprio governo colocou à disposição para estes pequenos depositantes possam também ser ressarcidos no âmbito desse processo. Quando estamos a falar em que valor? Bem, a falência do Banco Equador custou quanto aos cofres do Estado? Não podemos falar em questão de reparo. É um processo que está em curso. É um processo que está em curso. Nós sabemos existem que ativos. Só a Segurança Social tinha cerca de 2 milhões de dólares, segundo a informação. Sim, mas repare, é um processo que neste momento não posso falar em custo. O custo seria no final do exercício, aí sim estaremos em condições de fazer análise nesses moldes. Até lá, o que é preciso dizer é que todos os conjuntos de ativos que a extinta instituição, o extinto banco, detinha, serão alienados para ressarcir os credores e, naturalmente, o próprio governo que colocou à disposição dos pequenos depositantes uma verba para que eles fossem ressarcidos, também está na lista de ser. Está a falar do património? O património. O património chega? É um exercício que está a ser levado a cabo por uma equipa especializada. Mas no final poderemos naturalmente falar e teremos que falar um pouco. Exato. Sr. Governador, há informações segundo as quais não houve articulação entre o Banco Central e o Ministério Público na decretação da falência, portanto, do banco. Essa informação corresponde à verdade? Não, de forma alguma. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A partir do momento que, ao nível do Banco Central, esgotamos todas as possibilidades que pudessem culminar com a recuperação e recapitalização daquele extinto banco, nós acionamos de imediato os órgãos judiciais e, naturalmente, o nosso parceiro privilegiado nesse processo de condução é o Ministério Público. E, aliás, quero aproveitar para saudar o nível de portanto, cooperação e receptividade que temos tido do Ministério Público. E, portanto, não corresponde de toda a verdade. Okay. Há mais bancos nessa situação de falência ou dissolvência no nosso país? Não. Até o momento que estamos a falar agora, não. Caso contrário, já teríamos agido. Devo dizer que, a esse propósito, que nós vimos em 2015, com a aprovação da Lei 6 de 2015, vimos reforçados os nossos poderes de atuação e intervenção. Neste quadro, o Banco Central hoje detém mais, portanto, vias alternativas de atuar em loco e on time sobre as instituições que estiverem em situações
que comprometam a estabilidade do sector financeiro e agiremos de conformidade. Sr. Governador, estamos quase em cima dos 50 minutos fixados, mas há uma pergunta que, de modo algum, eu deixaria de lhe fazer e penso que muitos lá em casa também gostariam de lhe fazer. O senhor, portanto, foi ministro do Plano de Finanças do anterior Executivo, portanto, o Executivo da Troika, antes, portanto, das últimas eleições, e agora assume estas funções de governador, nomeado precisamente por um outro governo, saído, portanto, dessas eleições. Qual o comentário que faz disso tudo? E sei que o senhor tem sido confrontado com isso. Qual o comentário que faz? Matheus Ferreira. É complicado? Eu considero-me um servidor público. Considero-me um quadro, à semelhança de muitos que existem neste país, que está ao serviço do país. Este é o primeiro ponto. Eu lido muito bem com as críticas. Lido com as críticas, aliás, considero que as críticas fazem parte, são como pequenos ajustes que nós vamos ter que fazer ao longo da nossa caminhada sobre os nossos moldes de ser e estar, e nesse particular enquanto profissional. Agora, a mim é triste. É triste quando nós verificamos, eu sou quadro do Banco Central desde janeiro de 2005. No governo cessante fui chamado a desempenhar umas funções, portanto, as funções do ministro do Plano de Finanças, filo com toda a lealdade institucional, e hoje, tendo sido chamado pelo atual governo para ocupar as funções na instituição de onde eu sou quadro desde 2005, eu tenho que recusar por facto de ter sido ministro do Plano de Finanças. Portanto, são questões sobre a qual eu lido perfeitamente bem com isso, porque eu por hábito eu gosto por hábito de dizer que todo servidor público deve ter presente que as suas ações são sempre passíveis de serem auditadas. Sr. Governador, está explicado e não percamos muito tempo com isso. Olha, o Banco Central vai inaugurar dentro de meses a nova sede. O que é que vai mudar com a inauguração da nova sede? Vai haver alguma alteração do sistema orgânico da empresa? Da instituição? Nós hoje... É preciso dizer que o Banco Central tem um projeto de construção de uma nova sede desde 2006 que temos estado a tentar e desta vez estão reunidas todas as condições para concluirmos com sucesso esse processo e que já vem com um enorme atraso. Hoje, pelas funções que são incumbidas ao Banco Central, a estrutura que nós temos hoje, a estrutura de suporte, não dar resposta àquilo que nós pretendemos, de forma alguma. E repare, nós, portanto, temos desafios enormes. Eu fiz referência ao plano de desenvolvimento do setor financeiro que nós aprovamos. Existe um plano estratégico que nós aprovamos, em que existe um conjunto de ações que nós precisamos levar a cabo e só estaremos em condições de cumprir verdadeiramente as nossas atribuições legais, se tivermos as condições mínimas de trabalho. Por isso é que, pronto, normalmente eu vou usar aqui uma expressão que é muito característica nossa. Normalmente, nós, dentro da nossa casa, sabemos exatamente onde o telhado é que chove, não é? Que molha. Portanto, dizer que a nossa situação hoje de alojamento é extremamente, mas extremamente desajustada àquilo que nós entendemos que deve ser o mínimo para o funcionamento de uma instituição que tem a importância e a missão de garantir, portanto, o envolvimento do setor financeiro no processo de desenvolvimento da economia. A nova sede do Banco Central vai dar à instituição todas as garantias de funcionalidade. É isso, não é isso? Dará resposta, mas nós temos a consciência que não basta ter instalações. Exato. Há todo um esforço de robustecer a nossa capacidade instalada em termos de quadros formados, a capacidade de intervenção, e precisamos ter uma maior interação, e isso faz parte de um pilar do nosso plano estratégico, que é a comunicação com o exterior. Nós precisamos dar mais variáveis ao público para que se possa formular melhor juízo de valor sobre a nossa atuação, o chamado escrutínio público, a atuação dos bancos centrais, que hoje está muito em voga, bem como conhecer melhor o comportamento de cada instituição financeira. É isto, no fundo, que
que se me oferece dizer relativamente às novas instalações. Sr. Governador, os 50 minutos também chegaram ao fim, portanto, de tudo que foi dito, podemos reter que o processo da nova reforma monetária está no bom caminho, o lançamento da nova família da dobra está também no bom caminho, face à liquidez suficiente dos bancos comerciais, vão ser dotados mecanismos de facilidade do cidadão ao crédito, quer o crédito pessoal, crédito por investimento, crédito comercial e tudo isso, não é, Sr. Ministro? Sr. Ministro, aliás, Sr. Governador. Sim, repare, essas questões... Estamos em cima dos 50 minutos. Plenamente de acordo, mas é preciso só fazer um reparo para que a nossa população, os nossos telespectadores e radiovintes possam entender que a existência de liquidez suficiente para a concessão de crédito só pode efetivamente culminar com a concessão de mais crédito em melhores condições se as outras variáveis que concorrem para a concessão de crédito estiverem observadas. E nós continuamos ainda a trabalhar para ir debilando os constrangimentos hoje que existem. E, portanto, era preciso ver isso, mas nós estamos extremamente comprometidos e engajados em todo esse processo, porque precisamos ver uma nova dinâmica da própria atividade econômica. Hoje que a ajuda pública ao desenvolvimento, a ajuda externa, tende a diminuir, é preciso voltarmos para o nível interno e existe alguma poupança, vamos explorá-la. É preciso canalizá-la no sentido de investimento. É essa que gostaria de dizer. Muito obrigado, Sr. Governador. Obrigado nós. Os 50 minutos do programa 50 Minutos, portanto, chegaram ao fim. Já sabe que foi um grande prazer ter-lhe deste lado. Os nossos agradecimentos e uma boa noite.